Cristóvão Barcelos, eu sou pesquisador da Fiocruz, tenho formação em saúde pública, trabalho para o SUS, para diversas secretarias de saúde e agora sou uma dos responsáveis pelo que a gente chamou de Observatório Covid-19 da Fiocruz, que tenta passar algumas mensagens importantes para a população, via imprensa, para as secretarias de saúde. E hoje, agora nós vamos falar um pouco sobre a situação atual do Brasil, um pouco da grave crise que nós estamos vivendo com o aumento da transmissão e uma sobrecarga do sistema de saúde muito grande, principalmente dos hospitais. Nós estamos vivendo uma situação bastante preocupante, né? A chamada primeira onda, quando foi introduzida a Covid-19 no Brasil, ela foi alcançando alguns estados primeiro, claro, São Paulo, Rio, depois a Amazônia surpreendeu, né? Vários estados da Amazônia tiveram surtos terríveis, né? Depois Nordeste e depois o Sul e Centro-Oeste. E isso, como isso aconteceu muito lentamente e em separado, cada estado com a sua velocidade, com a intensidade diferente, deu tempo, de alguma maneira, para o sistema de saúde se preparar e a gente estabelecer algumas estratégias de controle, evitar aglomeração, fechamento de serviços que não são essenciais, né? Diversas medidas e reforço, claro, do sistema de saúde, principalmente os hospitais. Isso, de alguma maneira, permitiu que o que a gente chamava de achatar a curva, quer dizer, diminuir a velocidade da transmissão até o meio do ano, até em julho, mais ou menos, quando a gente alcançou o máximo e começou a cair a partir de setembro, outubro. Só que, a partir de novembro, e principalmente dezembro, a gente viu uma aceleração geral em todo o país da pandemia. Geral. Agora, ao mesmo tempo, o Nordeste, a Amazônia, o Centro-Oeste, as grandes metrópoles, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, o Nordeste bastante afetado, e isso dá pouca margem para a gente para fazer algumas operações, por exemplo, o que se imaginava no começo da pandemia, de pegar uma quantidade de respiradores que está sobrando num estado, levar para outro, transferir pacientes, enviar médicos para os lugares onde está tendo a pandemia, uma maior intensidade da pandemia. Infelizmente, essas coisas estão todas acontecendo ao mesmo tempo, e nós temos agora, a partir de dezembro, um aumento no número de casos, aumento no número de óbitos, aumento no que a gente chama de positividade, quer dizer, os testes que as pessoas estão fazendo, PCR, o chamado teste rápido, eles são todos registrados dentro de um sistema de informação. E a gente mede lá na Fiocruz quantos por cento desses testes estão dando positivo. Infelizmente, eu tenho que falar aqui que a gente lá em outubro, novembro, estava com em torno de 20% dos testes dando positivos. Agora, a metade dos testes estão dando positivo. 50% dos testes estão dando positivo. Muita gente fazendo teste e apresentando sinais de infecção. Algumas dessas pessoas podem ter doenças graves. Algumas dessas pessoas podem não ter sintoma quase nenhum e voltam para casa sem cuidado, e podem contaminar sua família, seus amigos, seus companheiros de trabalho. Essa testagem alta significa que o vírus está circulando com uma velocidade muito grande. E o último sinal é de superlotação de hospitais, né? Infelizmente, a Covid-19 exige dos hospitais equipamentos caros, difíceis de se obter, raros, e profissionais de saúde também, que têm que ser muito capacitados. Tem chamados enfermeiros intensivistas, médicos intensivistas, pessoas que são especializadas, por exemplo, em fazer intubação, pessoas que são especializadas em fisioterapia, as pessoas que estão com um quadro grave respiratório têm que fazer fisioterapia. Outras pessoas
especializadas em alguns medicamentos que têm que ser utilizados durante a internação. Então, nós não tínhamos essa quantidade enorme de profissionais de saúde especializados que são exigidos hoje, e eles estão concentrados em algumas cidades do Brasil. Como a pandemia está em várias cidades, inclusive em cidades menores do interior, onde não existe esse profissional e não existe esse leite especializado, nós podemos viver uma situação muito grave de hospitais lotados e pessoas não conseguindo vaga em hospitais. A gente viu essa crise acontecendo em Manaus, por exemplo. Em Manaus, muita gente, infelizmente, faleceu dentro de casa, sem nenhuma assistência médica. Nós não queremos que isso se repita nas próximas semanas e nos próximos meses no Brasil. Esse vírus está circulando no mundo inteiro há pouco mais de um ano, né? E a cada geração do vírus, a cada vez que ele é transmitido de uma pessoa para outra, ele pode sofrer mutações, como todos os vírus. O vírus da AIDS é assim, o vírus das gripes são assim. Diversos vírus eles produzem mutações à medida que eles se reproduzem, né, dentro do corpo humano. Acontece que, claro, a vacinação demorou muito, até louvável, né? Em pouco tempo, em torno de um ano, se produziu já vacinas, mas a indústria farmacêutica produziu algumas vacinas com bastante eficiência e bastante velocidade. Mas a gente vai demorar talvez um ano para vacinar todo mundo. Enquanto isso, o vírus vai circular e vai provavelmente sofrer mutações. Algumas mutações podem ser muito perigosas, né? Por exemplo, se ela anular o efeito das infecções anteriores. Vou me explicar. Se uma mutação de um vírus, ou que chamam de variante, né, for muito grande em relação ao vírus lá que começou a circular lá no comecinho de 2020, uma pessoa que se infectou em 2020 pode voltar a se infectar agora com essa nova variante. Segundo problema, uma vacina desenvolvida para aquele vírus lá que circulava no comecinho de 2020 pode não funcionar num vírus novo em 2021. Isso é altamente preocupante. Claro, isso é um desafio para a pesquisa de laboratório, de novas vacinas, para tentar entender o que está acontecendo, como esses vírus mutam, que parte do DNA do vírus, RNA do vírus, está sendo mutada e como é que isso pode ser combatido, qual é o efeito disso na gravidade das doenças. É mais um desafio para a ciência e é mais uma hora da gente confiar na ciência, de ter esperanças que os pesquisadores, cientistas do mundo inteiro estão tentando salvar as pessoas, né? Não é momento para pânico, é momento para a gente tomar muitos cuidados com a nossa saúde e com a saúde dos nossos entes queridos e ter muita fé na ciência, porque assim como produziram uma vacina em poucos meses, várias fábricas no mundo inteiro produzindo vários tipos de vacina, vão provavelmente fazer novo tipo de vacina ou vão adaptar as vacinas que já existem para combater essas mutações. Então, o momento é de esperança, solidariedade e de fé na ciência. Sim, é um risco muito grande. A gente vê sinais de que o vírus está circulando e, infelizmente, um aumento da gravidade dos casos, talvez por causa dessa nova variante que está circulando no Brasil. Os casos estão mais graves, isso vai demandar internação, não temos leite suficiente para todos no Brasil inteiro. Agora estão tentando transferir pacientes de um estado para outro, que tem um custo enorme, sabe-se lá como vai ser pago isso, é uma despesa gigantesca e a gente tem que evitar a infecção. Lá do comecinho, voltando, o uso de máscara, evitar aglomerações, tentar manter uma alimentação saudável, alguns exercícios físicos, claro, em lugares mais arejados, né?
evitar, ter contato sim com a família, mas com poucas pessoas que estejam também em isolamento. Quando sair na rua, tomar todos os cuidados possíveis com tocar em alguma superfície que pode estar contaminada, o uso de álcool gel, da máscara, de maneira nenhuma deixar de usar máscaras em lugares fechados, evitar esses lugares fechados, principalmente nessas fases que a gente está vivendo. Após talvez um mês, 2 meses, nós podemos começar algum processo de um pouco de facilitação da vida da gente, não no que se chamou novo normal, mas um pouco de voltar a ver os amigos e voltar a encontrar os parentes, mas nesse momento tudo parece muito perigoso. E é importante a gente ter uma coordenação nacional para isso, não é só uma coordenação do governo federal, é um pacto, é um pacto. A gente pode perfeitamente identificar alguns empresários que estão, sim, interessados no controle da doença. Alguns trabalhadores, algumas empresas, algumas instituições. Nós temos que fazer um pacto agora, urgente, de todos os governos, federal, estaduais e municipais, das empresas, das instituições públicas, das associações de moradores, para a gente conter essa doença. A gente não vai conseguir conter a doença com uma radicalização dos discursos ideológicos, acusações entre governos. Nós temos que fazer esse pacto e com a participação do cidadão. Apesar da imprensa quase sempre mostrar o que tem de ruim, muito do cidadão tem de bacana, de bom. O brasileiro é um povo solidário, o brasileiro, em geral, tem ajudado seus vizinhos, tem usado máscara, tem se comportado de maneira equilibrada e tentando proteger a sua saúde, mas, infelizmente, uma minoria, que seja 10%, que seja 10, 20% das pessoas que se aglomeram, acham que não vão adoecer, tocam nos seus familiares e podem contaminar seus familiares. Esses 10, 20% podem causar um grande estrago no Brasil, infelizmente. E nós temos que contar com esses outros 80% para a gente fazer esse pacto de proteção da vida. E proteção da vida não é só limitar a circulação do vírus, é também ajudar o seu vizinho, ajudar o seu parente, ver se alguém está precisando de alguma coisa, porque às vezes estão saindo para a rua porque não tem comida dentro de casa. Nós estamos num momento de solidariedade e não de picuinhas políticas.